Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live a respeito de como criar uma equipe robusta para o seu escritório de advocacia. Vamos tratar hoje sobre este tema tão relevante. Precisamos aprender a criar uma equipe, manter essa equipe e levá-la ao alto desempenho, saber delegar atividades. E eu vou dar várias dicas práticas para vocês aqui. Aguardem a dica do final. Já vou fazer um spoiler aí. Alguém conhece a história do mico, chimpanzé e gorila? Eu aprendi essa lição dos macaquinhos lá na Fundação Dom Cabral, que vocês sabem que é referência mundial em gestão, né? Então hoje, para quem não conhece, eu vou ensinar a lição do mico, do chimpanzé e do gorila. Acredito que vocês vão gostar, vão poder aplicar no dia a dia de vocês, não só profissional como pessoal. Tá bem? Como criar uma equipe robusta para o seu escritório de advocacia? Criar e manter, porque não adianta nada criar e não conseguir manter essa equipe, não conseguir fazer com que a equipe tenha um bom desempenho, não conseguir delegar, não conseguir obter da equipe os melhores resultados, né? Então, vamos lá. Bom, para criar uma boa equipe, que é o primeiro passo, nós precisamos ter em mente a ideia de organograma. Quem já me conhece, já assistiu algum curso meu, já tá careca de saber. Mas vamos retomar aqui para relembrar, inclusive. Qualquer empresa, inclusive qualquer escritório de advocacia, que é uma empresa, precisa ter uma estrutura organizacional muito bem definida em 3 níveis de gestão: estratégico, eu ia falar classificação aqui de processos, não tem nada a ver. Estratégico, gerencial e operacional. Então são 3 níveis: estratégico, gerencial e operacional, e 3 grandes departamentos: administrativo financeiro, o técnico, que é o jurídico, e a controladoria jurídica. Gente, eu sei que é básico, mas a gente insiste com vocês nisso, porque a maioria dos escritórios ainda não definiu claramente o seu organograma. E sem definir o organograma, nada vai para frente. Impossível criar uma equipe, impossível elevá-la ao alto desempenho, impossível manter as pessoas, tá? Então, primeiro passo, desenhar o seu organograma. Então, qual que é a ideia? Lá em cima, no nível estratégico, nós temos uma caixinha que é dos sócios, do conselho de sócios ou diretoria, como vocês queiram chamar, tá? Ali estão os sócios que são diretores, que exercem a direção. Então, por exemplo, às vezes o escritório tem vários sócios, mas são sócios de serviço minoritários que não participam da direção. Então, eles não estariam nessa caixinha. Nessa caixinha estão os sócios diretores, tá? Vamos para o segundo nível gerencial. A partir desse segundo nível gerencial, nós abrimos 3 caixinhas. 2 laterais, que são as áreas de suporte à atividade principal do escritório, extremamente relevantes para o sucesso de qualquer escritório. Primeira caixinha aqui, administrativo financeiro. No administrativo financeiro, nós temos um papel de administração interna do escritório e de toda a administração do financeiro do escritório, certo? Ok. Na caixinha do outro lado do suporte, controladoria jurídica, que vai ter um papel de gestão jurídica, de dar todo o apoio ao setor técnico na gestão dos serviços e realizar outras tarefas que são aí funções da controladoria. E na caixinha central, setor técnico jurídico, apenas as atividades puramente técnicas, né? Então, atendimento técnico ao cliente, elaboração de peças, audiências,
sustentações orais e qualquer decisão no processo, orientação, definição de estratégia e etc. Ok? Então vejam, esse organograma se aplica a aproximadamente 95% ou mais dos escritórios de advocacia do Brasil. Seja uma sociedade individual, seja um escritório de grande porte, até mesmo de porte gigante. O que acontece às vezes com escritórios maiores é que vão criando outros departamentos, por exemplo, desmembram o administrativo do financeiro, criam um setor específico para um RH, criam um setor de marketing, um setor comercial, tudo bem. Aí vão ser várias caixinhas, uma ao lado da outra, neste nível gerencial, certo? Quando a gente vai para o nível operacional, que é o terceiro nível, começam possíveis desmembramentos, o que se dá principalmente no setor técnico, né? Porque é comum que a gente tenha o setor técnico e as áreas separadas. No caso clássico de um escritório empresarial, que a gente tem lá uma área civil, uma área tributária, uma área trabalhista, por exemplo, tá? Então aí vem essas caixinhas e daí a equipe que está ali. Claro, aí conforme o departamento, nós vamos ter lá no administrativo financeiro auxiliares, assistentes administrativos, financeiros, secretária, recepcionista, copeira, etc. No técnico jurídico, nós podemos ter os coordenadores de área, e daí advogados, mesmo que seniores, plenos, júnior, assistentes jurídicos, auxiliares jurídicos e estagiários. E na controladoria, nós vamos ter assistente de controladoria e auxiliares de controladoria ou também estagiários, certo? Ali no nível gerencial, nós temos os gestores de área. Então, nós podemos ter um gerente administrativo financeiro, um gerente jurídico e um controller jurídico. Veja, esse desenho de organograma, ele é fundamental para nós entendermos níveis de gestão e papéis de cada departamento. E como eu disse, é aplicável a qualquer escritório, mesmo sociedade individual ou microescritório. Por quê? Porque mesmo quando você trabalha sozinho, se você não tem uma equipe ainda, você está jogando em todas essas posições. Então são no mínimo 7 posições que você joga no dia a dia se você não tem uma equipe. Qual que é o nosso objetivo? Contratar pessoas e delegar essas posições. A ideia de um sócio de escritório de advocacia é delegar tudo e ficar um dia só lá no estratégico. Claro que ele pode atender os principais clientes, se envolver nas definições das estratégias dos principais processos e etc. Mas a ideia para qualquer empresário, inclusive o empresário do direito, em termos de direção de uma empresa, é realmente se ater ao nível estratégico. Enquanto o sócio do escritório não conseguiu criar uma equipe e delegar, ele vai estar envolvido no operacional. E aí vocês já sabem, não tem tempo para crescer, não tem tempo para gerir, não tem tempo para fazer o relacionamento do escritório, conquistar clientes, né? Pensar em estratégia, planejamento estratégico, tá bom? Então esse é o grande objetivo. Dessa maneira, com esse organograma, nós definimos claramente papéis e funções, né? Tanto nos níveis como quem está em qual departamento, e estando em cada departamento, qual é ali o seu papel, qual que é a sua missão, qual é o seu cargo dentro daquele departamento. Bom, feito isso, nós podemos, para cada cargo, fazer uma descrição de função. É super legal esse exercício. Porque você pensa, por exemplo, vou contratar aqui um advogado pleno para minha área civil. Um advogado para minha área civil. Aí você começa a descrever que tipo de atividade que ele tem que fazer. Tem que começar por aí. Que atividades que ele vai realizar. Primeiro você faz isso. Depois que você faz isso, você analisa aquilo e vê. Bom, esse advogado que eu preciso para minha área civil, será que ele pode ser um júnior? Ou ele tem que ser um pleno? Ou é um sênior? Então você define o nível dele, depois escrever as atividades que ele vai realizar. Porque é muito comum, às vezes a gente pensa, eu preciso do advogado júnior aqui. Mas aí quando você começa a falar sobre o que ele vai realizar, você mesmo se dá conta, puxa, acho que não serve um júnior, já vai ter que ser um pleno. Porque ele já precisa dominar isso, dominar aquilo, não vou poder ter tempo de desenvolver essa pessoa, tá? Então começa pela descrição das atividades, aí define
o nível que essa pessoa vai ter, né? Isso se aplica também para o administrativo financeiro. Se você vai precisar contratar, por exemplo, alguém para fazer o teu financeiro, será que pode ser um auxiliar? Será que tem que ser um assistente? Ou será que já tem que ser um analista? Então, nos cargos administrativos e financeiros, pessoal, nós temos um degrau, né? Que começa com o mais baixo auxiliar, um acima assistente, o outro analista, e depois já vem coordenador ou gestor de área, tá bom? Então, você definindo direitinho qual é o profissional que você precisa, você vai partir para algo muito relevante, que é forma de trabalho, forma de contratação e remuneração, tá? Formato de trabalho primeiro. Será que essa pessoa precisa ser 100% presencial? Ou pode ser híbrido, ou pode ser 100% remoto. Então aqui quero fazer um parênteses para vocês. É uma tendência mundial, há muitos anos, mesmo antes da pandemia, a flexibilização das condições de trabalho, da jornada de trabalho, da forma de prestação dos serviços e etc. Bom, além disso, depois da pandemia, né, todos experimentamos trabalhar em home office. E muitos, aí eu diria a maioria, gostou. A maioria gostou. É claro, existem situações e situações, trabalhos e trabalhos, mas eu estou falando agora aqui no geral, tá? E principalmente, claro, para escritórios de advocacia, num contexto de escritório de advocacia. Claro que tem os que não conseguem trabalhar em casa, preferem trabalhar presencialmente, tudo bem. Estamos falando do geral, da maioria. A maioria, hoje, no contexto jurídico, prefere trabalhar em home office. Vê como um diferencial um trabalho remoto, busca qualidade de vida, busca esse conforto. Então, os escritórios devem levar isso em consideração na hora de definir uma vaga. Por quê? Porque se você define uma vaga remota ou até mesmo híbrida, você está abrindo um leque para mais candidatos e candidatos também mais qualificados para aquela vaga, certo? Isso é fato, porque aqui na Radar, nós temos a Radar RH, nós trabalhamos com seleções para escritórios de advocacia do Brasil todo, todas as áreas, níveis e portes, e é muito frequente, né, que nós recebamos currículos de candidatos muito bons, dizendo que estão, inclusive, trabalhando e num local muito bom e até mesmo recebendo um valor adequado pelo trabalho, mas que estão buscando um trabalho remoto, que até aceitam uma remuneração menor. Então, nós temos que levar isso em consideração. Também realizamos seleções muito parecidas, algumas presenciais, outras remotas, e nas remotas a gente consegue mais candidatos e candidatos mais qualificados, tá? Então, isso a gente já comprovou. Então, se possível que a vaga seja remota ou híbrida, melhor. Às vezes você pode contratar, a pessoa fica lá uma semana no escritório presencialmente e depois vai trabalhar em casa. E daí pode marcar reuniões presenciais no escritório a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, tá? Então, buscar essa flexibilização. Definir forma de contratação. E aqui eu tô falando principalmente para profissionais jurídicos, né? Advogados, controller, às vezes assistente de controladoria. Nós temos, claro, dentro da área jurídica, uma praxe, né, de contratar como advogado associado, que é um formato peculiar, único, né, desse corporativismo jurídico. Nós temos o CLT, daí tem encargos altos, carga horária reduzida para advogado. E nós temos um formato novo que é o sócio de serviço, que é o mais benéfico em todos os sentidos, para o escritório e para o colaborador, tá? Então, se quiserem saber um pouco mais sobre orientação de forma de contratação, falem conosco, tá bom? Mas, se possível, buscar uma forma de contratação que seja mais atrativa. Certamente, a forma sócio de serviço será mais atrativa. Em segundo lugar, CLT. Em terceiro, associado, tá? Definida a forma de contratação, o valor da remuneração. Aí a gente entra num ponto que sabe que é crucial. A maioria quer o quê?
quer, né, pagar pouco e ter um profissional extremamente qualificado. Isso não existe. Isso não existe, pessoal. Não tem mágica, né? Eventualmente você pode até conseguir atrair alguém ali, mas a pessoa não vai ficar. É pior, você vai treinar e etc. E vai ter que selecionar de novo, tá? Remunerar bem. Remunerar bem. Claro, os escritórios têm um limite, têm um orçamento. Por vezes não é possível, né, pagar um valor muito, assim, muito alto, enfim, né? Mas pagar bem, tá? Buscar uma boa remuneração é essencial. Atrai candidatos também na hora de anúncio de uma vaga e tudo mais, né? Às vezes você também pensa num valor, mas daí você faz a seleção e na hora da entrevista final, você vê que a pessoa até pode te oferecer mais, que ela tem habilidades importantes, você reconhece que é um profissional que vale a pena, aí você até também, né, se anima a pagar mais. Então, talvez também ter essa flexibilidade, né, na hora de definir a remuneração. E aí, selecionar profissionalmente, tá? Nada de indicação, nada do currículo que o primo mandou lá do amigo, pelo amor de Deus. Seu escritório é uma empresa. Problemas de rotatividade, problemas de contratações mal feitas, que podem levar a prejuízos para o escritório, realmente são graves. Nós não podemos mais seguir assim. Então, precisamos fazer uma seleção profissional, com várias etapas, com vários candidatos, com teste escrito, para realmente medir quem está adequado, tá? Então, é importantíssimo fazer essa seleção muito bem feita. Selecionou? Não é jogar na fogueira. Tem que integrar e depois treinar. Na integração, entra aquela história que eu já falei para vocês outras vezes, de ter um regulamento interno. Porque o regulamento interno nada mais é que um documento escrito que apresenta o escritório, diz lá, histórico, áreas de atuação, mini currículo dos sócios, o organograma, né, valores, missão, visão, etc. E depois traz as políticas e regras gerais de trabalho. Então ali já fica muito claro para quem está entrando como nós trabalhamos, como que a banda toca aqui, tá? Então o regulamento interno é uma ferramenta extremamente importante para a integração da equipe, tá? Além de outras vantagens e outros benefícios que esse documento traz, tá? Integrou, começa o treinamento. Então, claro, tem várias formas de nós treinarmos. Você pode treinar internamente, você pode adquirir um treinamento para essa pessoa, né? Então, contratei um controller, mas o controller ainda é meio cru, nunca fez um curso de controladoria. Inscreve num curso de controladoria, né? Ou, eu tenho aqui uma secretária, mas ela precisa de um treinamento específico relacionado ao atendimento aos clientes. Então, contrata um treinamento em company para você, personalizado, para fazer esse treinamento para tua secretária, tá? Tudo isso a Radar tem, gente, tá? Seleção profissional, cursos em company, cursos online em turmas, treinamentos individuais ou em turmas, o que vocês precisarem. Agora, nessa hora que você está fazendo esse treinamento inicial, você vai deixar claro para a pessoa, com uma comunicação bem assertiva, qual é o papel dela e quais são as funções. Isso também é uma grande falha nos escritórios. Porque às vezes a gente pensa assim, não é óbvio, ou só a pessoa tem que ter bom senso, né? Não, seja muito objetivo, claro, direto, assertivo a respeito disso, tá? Olha, aqui o seu papel é esse, você está inserido no departamento tal, as suas funções são essas, aquelas, inclusive se você tem a descrição de função, você passa para ela, é isso aqui que você deve fazer, e você fala em nome do escritório. Olha, o escritório precisa que você realize tais funções de tal forma e que obtenha tal resultado. Nós esperamos de você que você faça isso e alcance esse resultado aqui. Deixa bem claro para a pessoa qual é a missão dela ali dentro, tá?
e combina com ela que vai conversar com ela daqui 30 dias para ver como é que as coisas estão indo. E marca na hora já quando vai ser a reunião. Ah, então você está começando hoje, dia 4/10? Então vamos agendar aqui, dia 4/11, tá aqui, ó, já agendado 14 horas, uma reunião, eu e você, para eu lhe dar um feedback de como você está indo, você também me dizer como que está indo o seu desenvolvimento e tal. Isso funciona muito bem. Feita essa primeira reunião, você precisa marcar uma segunda reunião. Essa segunda pode ser para dali 2 meses, por exemplo. Feita a segunda, marque outra para dali 3 meses. Busque fazer isso. Depois dessa dos 3 meses, você já pode manter uma reunião semestral. O que você deve ter com toda a sua equipe. Uma reunião semestral, individual, ou, claro, se aquela pessoa está sob a gestão de outra, então pode ser você, quem faz a gestão dela e ela, tá? Para justamente perguntar, e aí, como é que tá indo? Primeiro pergunta, e aí, como que está indo nesse período? Como que você avalia o seu desempenho? Está tendo alguma dificuldade? Está tendo alguma dúvida? Tem algum ponto que você acha que precisa melhorar? Primeiro, pergunta e escuta a pessoa. Depois você dá o seu feedback. Porque, claro, ao fazer a reunião, ao se preparar para a reunião, você já sabe o que você vai falar para a pessoa em termos de feedback, né? Então, você vai dizer, em nome do escritório sempre, nós entendemos que você está tendo um desempenho assim, assim, assado, que você está indo muito bem, ou você está indo bem, mas existem alguns pontos a ajustar. Coloca para a pessoa também de forma clara, direta, assertiva, tá? Então, isso é relevante. Faz a reunião 30 dias, faz a reunião de 2 meses para frente, faz a reunião 3 meses para frente, e depois semestral mantém para sempre, tá? Perfeito. Com isso, né, espera-se que a pessoa vá tendo um desenvolvimento e um resultado. Como então, depois de criada essa equipe, mantê-la? Então, primeira coisa, vamos lembrar, as pessoas certas têm que estar nos lugares certos. Lugares certos, organograma. Pessoas certas, seleção bem feita, né? Comunicação assertiva sempre envolvida nisso tudo. Treinamento. Aí vem reconhecimento, valorização. Então, assim, precisamos buscar formas de valorizar as pessoas. Gente, cada pessoa tem uma forma de se sentir valorizada. Não é a forma que você necessariamente acredita que é a melhor. Não é a forma pela qual você se sentiria reconhecido ou valorizado. Conforme cada perfil comportamental, nós temos botões que ativam essa área do reconhecimento e da valorização nas pessoas. Evidentemente que a remuneração é importante, mas não pensem que ela vai resolver tudo, né? Para alguns é um elogio, para outros é uma proximidade maior. Aí depende, tá? Você não precisa necessariamente também aumentar uma remuneração, de repente você dá uma ajuda de custo para a pessoa fazer algum estudo, alguma pós-graduação. Você pode fazer pequenos gestos também que são importantes no dia a dia, como um presente no dia do aniversário, algum reconhecimento mais pontual, específico, tá? Não criticar na frente dos demais. Isso vocês já devem ter ouvido falar bastante, mas não custa lembrar. Porque às vezes sem querer a gente critica, mesmo que num grupo de WhatsApp. Tá? Não. Sempre individualmente. Tá? Cuidem para isso não acontecer. Por outro lado, elogiar na frente de todo mundo. Em reuniões, em grupos de WhatsApp, o elogio é muito bem-vindo na frente de todos, tá? Manter aquele feedback semestral que eu mencionei e dar uma perspectiva de crescimento. Nem sempre é um crescimento vertical, mas de desenvolvimento para a pessoa,
né? Como eu mencionei antes, você pode dar uma perspectiva de que o escritório vai arcar com alguma pós-graduação, com algum desenvolvimento para ela, tá? Então, dar perspectivas. Isso tudo que eu tô falando, já desde lá da seleção, tá também ligado àquele conceito de plano de desenvolvimento profissional, o famoso plano de carreira. Porque quando a gente tem por escrito, né, toda a ideia de perspectiva de crescimento em carreira, de desenvolvimento, né, nós conseguimos atrair melhores profissionais, mantê-los, retê-los e também incentivá-los ao desenvolvimento. Então, esse plano tem um papel importante. Se o seu escritório ainda não tem, talvez seja a hora de ter, tá? E, por último, para manter alguém na sua equipe, incentivar. Incentivar. De novo, isso tem a ver lá com o reconhecimento ou elogio. Cada pessoa tem uma forma de ser incentivada. Às vezes você fala a mesma coisa, propõe a mesma coisa para duas pessoas diferentes, uma reage de uma forma X e outra de uma forma Y. Uma vê como um incentivo, a outra vê como uma crítica, vê como qualquer outra coisa negativa. Então, de acordo com cada perfil, buscar incentivar, tá? Incentivar que a pessoa cresça, que a pessoa estude, que a pessoa aprimore alguma habilidade ou desenvolva uma nova habilidade, que a pessoa assuma um projeto ali do escritório, etc. Tá? Então, isso para manter a equipe. Agora vamos para o último ponto, que é delegar, né? Tem tudo a ver com os dois primeiros. Você só vai poder delegar se você selecionou bem e se você treinou. Senão, como é que você vai delegar? E tem muita gente que quer já delegar assim de cara, né? Não dá. Após bem selecionada e bem treinada a pessoa, com esse feedback, com esse acompanhamento periódico, você vai poder delegar tarefas para ela. Claro que ela já vai, desde que entrar, assumir tarefas, assumir funções ali corriqueiras. Mas depois desse período todo feito, você vai poder delegar mais. Você vai poder delegar melhor, com mais segurança. A pessoa já vai estar treinada, né? Vejam, gente, mesmo quando uma pessoa, a gente pensa que ela já está pronta, né? Eu ouço isso muito dos escritórios. Ah, Samantha, a gente precisa de alguém aqui já pronto. O que a gente entende que o escritório está querendo dizer? Que querem alguém que já entre jogando, né? E que não vão ter tempo de treinar. Mas vejam bem, mesmo quando o profissional é sênior, ele tem o jeito dele de trabalhar, né? Ele passou por outros escritórios, ele tem a forma dele de, sei lá, escrever, elaborar uma petição, desenvolver um raciocínio, conduzir uma audiência. E cada escritório tem o seu jeito de trabalhar, de atender o cliente, de elaborar uma peça, de conduzir uma audiência. Então, assim, sempre há algum tipo de treinamento que precisa ser feito, tá? Sempre haverá essa necessidade, certo? Então, após treinada, delegar. Para delegar, entra a famosa tríade da gestão dos serviços, que vocês também me ouvem falar bastante. Então, nós precisamos da tríade da gestão para poder delegar com segurança, mantendo o controle. Porque, gente, é delegar, não é delargar, tá? Então, com um software de gestão adequado e a devida tecnologia, com o organograma bem definido e uma controladoria implantada, com regulamento interno que eu já falei, manual de rotinas, fluxos e procedimentos, nós conseguimos delegar. Por quê? Porque já está definido em regulamento, em manual, organograma, papéis, funções, atividades e o como fazer. Já está tudo desenhado. Então, não precisa que no dia a dia a gente fique conferindo, relembrando, passando tarefas para as pessoas. Elas já sabem, todas já sabem quais são suas atividades e desempenham automaticamente. Se não fizerem, tem a controladoria para fiscalizar e cobrar. Por isso que funciona. O manual já diz como é que tem que ser. O organograma do regulamento interno já diz qual que é o papel, a função de cada um. Ok. Controladoria dita o ritmo.
Agenda os prazos, agenda as tarefas, controla, cobra e assim a coisa flui. Tem muitos escritórios até hoje que não tem controladoria, não tem a tríade da gestão dos serviços implantada. E daí o que acontece? Fica delegando por tarefa, por atividade. Isso é extremamente antiproducente, tá? Então não vai funcionar a longo prazo. Se você quer crescer, se você quer se estruturar, você precisa ter a tríade da gestão do serviço. Agora, para quem ainda não tem uma controladoria, ainda não tem um manual, ou não pode ter por qualquer motivo, né? Faz aquilo que a gente falou. Define claramente qual que é o papel, as funções da pessoa, comunica isso assertivamente, faz os feedbacks periódicos, né? E estabelece metas para essa pessoa se desenvolver e tudo mais, e acompanha esse resultado dela. Tá legal? Então é dessa maneira que nós precisamos estruturar uma equipe, né, e elevá-la a um alto desempenho. Se vocês forem estudar qualquer coisa sobre gestão de negócios, gestão empresarial, esse é o grande objetivo de qualquer empresa, mesmo uma microempresa, tá? Criar uma equipe robusta, conseguir manter essa equipe e elevá-la a um alto desempenho. O que significa esse alto desempenho? Pessoas que são altamente produtivas, que trazem resultados e que se desenvolvem sempre. Qualquer empresa, qualquer escritório de advocacia precisa de resultados, vive de resultados. E todas as pessoas do escritório em qualquer área têm que fazer a sua parte para garantir que o resultado venha, né? Então isso sempre precisa estar muito claro nessa gestão toda da equipe do escritório. E por último, eu quero contar a história do mico e do chimpanzé e do gorila para vocês. Depois eu vou abrir aí para perguntas, tá bom? Quem tiver qualquer pergunta, pode fazer. Coloca aí no nosso chat que eu vou responder para vocês. Gente, essa história do mico, do chimpanzé e do gorila, como eu falei para vocês, eu aprendi lá na Fundação Dom Cabral. Depois que eu aprendi essa história, a minha forma de gerir a Radar mudou para muito melhor. Na verdade, essa história também me ajudou até nas relações pessoais. Então, prestem bem atenção como ela é interessante. E daqui para frente vocês vão lembrar de mim quando vocês lembrarem desses macaquinhos, tá bom? Então vamos lá. O mico, o chimpanzé e o gorila nos ensinam uma lição sobre comunicação, sobre seleção, treinamento e delegação. Tudo isso ao mesmo tempo. Olhem lá. O mico é aquela situação corriqueira, é a atividade do dia a dia, é o probleminha pequeno, ele é um miquinho. Então nós temos muitos micos todo dia, todos nós temos miquinhos para lidar, cada um os seus micos, certo? Então aquilo já faz parte, os micos fazem parte do nosso dia a dia, tá? O corriquê, eles são em alto número, eles estão sempre em bandos, todo dia a gente tem um monte de mico e muitos têm a tendência de querer passar seus micos adiante, ou seja, delegar esses micos, tá? E nós não podemos fazer isso, porque cada um tem que ficar com seus micos e resolver os seus micos. Se a pessoa não tem condição de resolver seu mico, então não tem como continuar com ela no nosso escritório, tá? Então é aquela situação que você tá lá, sócio do escritório, na sua sala, e vem a secretária lá com uma agendinha e vem lhe dizer: olha, doutor, tô com um problema aqui porque não tô conseguindo o chaveiro para arrumar a fechadura da porta do escritório. Ou ela vem te dizer que ela não conseguiu ainda 3 orçamentos para comprar os novos teclados para o escritório. O que você tem que fazer nessa hora? Você tem que reconhecer que a situação é um mico, né? Que é a atividade dela, a responsabilidade dela. E não pegar esse mico. E usar esse momento para, de forma muito clara e assertiva, falar isso para ela. Olha,
secretária, isso é sua função. Eu tenho as minhas. Essa é sua. Então, vá lá e resolva. Resolva. Tá? Se em alguma situação você, por qualquer motivo, ficar um pouco melindrado de falar isso para a pessoa, porque às vezes a pessoa é o teu sócio, não pense que o teu sócio não te traz os micos dele, hein? Às vezes a pessoa é um advogado sênior do escritório, sei lá. Você pode também dar um olé na pessoa, do tipo, puxa, olha, desculpe, lembrei que agora eu tenho que sair urgente, fazer uma ligação, vou entrar numa reunião agora, depois a gente fala disso, tá bom? Depois a gente fala disso. Dá um olé na pessoa, porque o que vai acontecer? Ela vai acabar resolvendo aquele mico, ou ele vai se resolver por si só. Dá um olé na pessoa, tá? Mas não pega o mico pra você. Senão daqui a pouco, está cheio de miquinho aqui pendurado, tá? Não pega o mico pra você, por mais que você tenha facilidade em resolver aquilo em segundos. Não pega o mico de outras pessoas pra você. Essa história do mico também ajuda, como eu falei, a perceber quando a pessoa tá levando os micos dela pra outras, pode ter algo errado. Pode ser que você tenha selecionado errado. Porque se ela minimamente não sabe lidar com os micos dela, ela não é a pessoa certa no lugar certo. Tá? Então aí também cabe aquela decisão de, será que vale a pena treinar? Geralmente não, e geralmente a decisão é desligar, tá? E numa empresa, num escritório de advocacia, nós não podemos ter dificuldade em, quando é o caso, realmente desligar alguém, né? Nós temos que ter, assim, essa visão de que é tudo pelo bem da empresa, né? Que a empresa precisa ser preservada, o escritório precisa ser preservado. Então, nós temos que ter essa postura, né? Também de tomar essa decisão e fazer acontecer, porque alguns têm dificuldade. Bom, então esse é o miquinho, tá? Cada um com os seus. Cada um com os seus. Segundo macaquinho, chimpanzé. Esse é o mais difícil de lidar. Sabe por quê? Porque ele não é um gorilão e também não é um miquinho. Ele é aquele intermediário. Ele é aquela situação que não é uma situaçãozinha simples, ela já é mediana. Ele não é aquele probleminha pequeno, ele já é um problema mediano. Ele é aquele caso que não é um caso simples, banal, é um caso já que exige um pouco mais de cuidado. Então, é no chimpanzé que a gente tem que ter uma maior atenção. Porque a nossa tendência vai ser pegar o chimpanzé. E nós também não podemos pegar o chimpanzé dos outros para nós. Não podemos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar atentos quando a pessoa vem trazer a situação e vamos dimensionar. Deixa eu ver se isso aqui é um mico, um chimpanzé é um gorila. É um chimpanzé. O chimpanzé, você não vai absorver e você vai orientar a pessoa de como ela deve proceder. Então você pode dizer assim para ela, olha, vai lá e pesquise aquilo, aquele outro, e daí analise isso e faça aquilo. Você também pode dizer, olha, vai lá e conversa com aquela outra pessoa, porque ela já passou por uma situação semelhante, e vocês duas juntas me tragam uma solução. Você pode pedir para a pessoa levantar a situação e trazer 3 soluções. Então você, conforme o caso, você vai agir ali orientando, né, o que a pessoa tem que fazer, orientando o que se espera dela, se é uma solução, se são 3 soluções, se é uma alternativa, se é uma saída só ou se são 2 alternativas e por aí vai, tá? E você estabelece um prazo, porque o chimpanzé não pode ficar solto por aí que ele sai quebrando tudo, tá? Afinal de contas, já não é um miquinho, levinho, pequenininho, né? E precisa de uma atenção. Então, você vai dizer, olha, vai lá, analise isso, faça aquilo e volte para mim com 1, 2 ideias, sei lá, até amanhã, 17 horas. Então, você passa a letra para a pessoa, tá? E não faz. E não faz. Provavelmente você, como sócio ou líder ou alguém que sabe fazer aquilo, teria facilidade em fazer. Faria em segundos e provavelmente até faria muito melhor do que aquela pessoa, né?
Então, o mico é o maior desafio porque você tem tendência a pegar pra você. Aliás, o chimpanzé é o maior desafio porque você tem tendência a pegar pra você. Mas você não deve pegar. Você tem que resistir, deixar a pessoa fazer, senão ela não aprende. Aí tá o verdadeiro treinamento. Ela tem que fazer, tá? Na hora que ela volta com aquilo, aí você aproveita o momento para treinar, para orientar, para corrigir. E também aí estão as petições, as famosas revisões de petições, que alguns dizem correção de petição. Eu desaconselho que chamem dessa forma, porque quando você fala corrigir uma petição, significa que ela está errada e você vai corrigir. Então, já mude até mesmo a percepção em relação a essa atividade. Você diz, vou revisar. E o que se espera da revisão? Que esteja perfeita, que eu não tenho que fazer nada. Né? Por isso que é revisar. Tá bom? Então, assim, as petições estão muito nesse sentido, porque por vezes a gente recebe, tem um monte de coisa errada, aí a gente mesmo já corrige e manda, às vezes está em cima da hora. Pronto, a pessoa entregou o chimpanzé dela para você e você assumiu. Se você continuar agindo assim, você nunca vai crescer, seu escritório nunca vai crescer e a pessoa nunca vai ser treinada. Ah, sim, mas se a pessoa for arrumar o que você está orientando, ela vai levar 3 dias, você faz em 1 minuto. Eu sei disso, mas não tem outra forma. É por aí mesmo. Você vai ter que se esforçar, dedicar mais tempo, ter muita paciência para que esse chimpanzé funcione como um treinamento. Agora também tem outra coisa. Você fez isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. A pessoa não está aprendendo, voltamos para aquela situação também lá do mico, a pessoa que fica entregando os seus micos, que ou você selecionou errado, ou a pessoa realmente não tem as habilidades que você precisa, ou talvez você precise desligar. Tá bom? Ok, então esse é o chimpanzé. Não pegue o chimpanzé. O terceiro macaquinho, não é um macaquinho, é um macacão, é o gorila, o gorilão. Gente, o gorilão é o problema grave, é a coisa urgente, é algo extremamente complexo. E aí, isso é com você, sócio do escritório, líder, diretor. O gorilão é teu, tá? Você é o líder, você tem que se responsabilizar pelo gorilão. Abraça esse gorilão que ele é seu, tá bom? Mas até mesmo o gorila pode ser uma oportunidade de treinamento. Porque a pessoa tá ali, a pessoa tá levando um gorila para você vai assumir esse gorila, mas você vai dizer para ela, olha, senta aqui do meu lado e escute como é que eu vou tratar dessa situação por telefone aqui. Ainda você não tá na tua seara fazer isso, mas um dia você talvez precise. Ou, venha participar comigo da reunião, que, claro, você não precisa falar nada, não é... Mas eu quero que você acompanhe para você ver como é. Um dia você também vai participar de reunião assim. Ou você responde um e-mail e copia a pessoa para ela ver como você respondeu. Então, de alguma maneira, você envolve a pessoa naquela situação. Isso também reforça o papel da liderança, porque a pessoa também vai reconhecer cada vez mais em você a sua força de líder. Ela tá vendo, ela tá percebendo que você que lida com os gorilas e que você sabe lidar com os gorilas. E ela reconhece que ela tem ainda, muito chão para aprender a lidar com esses gorilas. Então, essa é a história do mico, do chimpanzé e do gorila que auxiliam nessa questão toda de cada um com o seu papel, cada um com a sua missão, né? E também o treinamento, né? A delegação adequada, a comunicação assertiva, a liderança e tudo mais. Tá certo, pessoal? Eu vou abrir aqui para perguntas e quero, antes disso, desde já falar para vocês que aqui na Radar nós temos a Radar RH para seleções, tá? Todos os tipos de profissionais. Nós temos cursos online, cursos também in company, treinamentos específicos. Eu preciso treinar uma pessoa assim assado. Nós fazemos, tá?
E temos as nossas consultorias para implantação de estudo, fazer plano de desenvolvimento profissional, implantar controladoria, fazer manual, o que vocês necessitarem. É importante investir na gestão do escritório. O investimento na gestão do escritório é um investimento que traz retorno. Ele se paga num prazo em torno de 6 meses e geralmente ele traz um retorno muito grande, acima de 50% de produtividade, implicando em faturamento e lucro. Então é o melhor investimento que nós podemos fazer em gestão, tá? Quero também contar para vocês aí que nós estamos lançando hoje um curso inédito de provisionamento de processos judiciais e administrativos. São super raros esses cursos no Brasil e nós criamos um com muito carinho para vocês. E aí a primeira turma vai ser no dia 23 do 10, às 19 horas, no horário de Brasília, tá bom? Então, estamos já trazendo para vocês, o curso já está no nosso site, Provisionamento de Processos Judiciais e Administrativos comigo, tá bom? Interessante que os advogados do escritório, que a controladoria do escritório também, conheçam um pouco mais sobre como provisionar os processos, como entender melhor a classificação do risco contábil nesses processos, tá bem? Bom, pessoal, eu acho que era isso que nós tínhamos aqui para abordar hoje com vocês e quero parabenizá-los por estarem acompanhando aqui conosco essa live, agradecer aqui todos que sempre nos seguem, que sempre estão conosco, né? E realmente dizer que nós buscamos trazer o que há de melhor para vocês em termos de gestão. Estamos abertos a sugestões também, ideias que vocês queiram dar, de serviços novos que nós possamos realizar para vocês, certo? Ah, por fim, não podia esquecer. Atenção, atenção, para quem ainda não sabe, nós estamos lançando 2 MBAs maravilhosos. Um em Controladoria Jurídica e Legal Operations. Então ele serve para controller, ele serve para o Legal Operator, ele serve para quem quer ser controller, ele serve para quem já é controller e quer ser Legal Operator. Então, olha, vai ser extremamente rico, professores excelentes, as disciplinas todas escolhidas a dedo, tudo o que a gente precisa saber sobre controladoria e legal operations. E o outro é MBA em gestão de escritórios de advocacia, tá? Então nós vamos trazer um MBA assim com todo um conteúdo, né? Evidentemente, vindo da teoria, da administração de empresas, da gestão jurídica, mas com muita aplicação prática, vivencial, exercícios, tá? Ambos serão online, 100% online. Ainda não está disponível para inscrições. Nós vamos começar as inscrições provavelmente agora final de outubro ou início de novembro. E o início das aulas será depois do carnaval, do ano que vem, tá bom? Mas vocês já vão se programando aí. Quem tem nos planos fazer um MBA já pode se programar para fazer o nosso, tá bom? Nas nossas redes tem um cadastro. Se você fizer esse cadastro de interesse, você ganha isenção de matrícula. Então, tá bombando. Já tem muitos interessados. E tem outra, tem limite de alunos, tá? Então, nós vamos obedecer a ordem de quem se cadastrou, tá? O de Legal Operations e Controladoria tá na frente do de gestão de escritórios, mas ambos estão ali já com um número bem alto de interessados. Então, aproveitem, se cadastrem para ganhar a isenção de matrícula. Tá legal? Alguma dúvida, algum comentário, algo que eu possa ajudar vocês? Ou não? A Cíntia Cordeiro está dizendo que tem uma pergunta. Diga, Cíntia. A Cíntia está buscando a profissionalização do seu escritório, contratou a Radar para fazer uma mentoria para o escritório dela, para ela planejar, fazer um plano de ação e estruturar o escritório dela para um crescimento aí. Então, vamos lá. Ah, olha que interessante a pergunta aqui da Cíntia. Em relação à inteligência artificial
na organização operacional da equipe e funcionamento do escritório? Olha, muito boa a sua pergunta. Cíntia, a inteligência artificial, assim como qualquer avanço tecnológico, pode e deve ser usado, deve ser implantado nos escritórios, né? Para trazer mais produtividade, minimizar riscos, trazer mais agilidade, mais segurança, tudo aquilo que o investimento em tecnologia costuma nos trazer de benefícios, sem dúvida nenhuma. Claro, no Brasil, para os escritórios de advocacia, a inteligência artificial ainda é incipiente, está passando por testes, por ajustes, né? Então, talvez nós tenhamos que esperar um pouquinho mais para que a inteligência artificial esteja mais segura, mais robusta, para nós podermos investir nessa inteligência, né? Até porque, por enquanto, também ela tende a ser um pouco mais cara e depois a ser barateada. Mas a inteligência artificial é muito relevante, nós precisamos usar. Só que eu quero dar um passo para trás, Cíntia. Eu vejo que há muita tecnologia disponível já há muitos anos e que os escritórios não usam. Tecnologias já baratas, já seguras, né? Enfim, e testadas e retestadas, né? Então, por exemplo, automações. Eu vou dar exemplo para vocês, pessoal. Gerador de documentos, tá? O famoso gerador de documentos que os softwares de gestão têm. Então, você pode pôr lá no gerador de documentos todos os teus modelos. Um modelo de contrato de honorários, procuração, subestabelecimento, declarações que os clientes têm que assinar, petições, peças consultivas. E com um clique, você gera aquele documento já com os dados daquele processo ou daquele cliente. E ainda é editável, você pode, claro, fazer pequenos ajustes, edições, mas você mantém um padrão do escritório em termos de formatação e tudo. Todo mundo usa aquele mesmo modelo. Então, a padronização, ela realmente é protegida, né? Ela se mantém ao longo do tempo. E, claro, economiza tempo, né? Traz facilidade. Entre várias outras automações, tá, pessoal? Então, eu realmente recomendo que a gente utilize desde já o que está disponível no mercado, o que está mais também viável, mas logo que possível a gente inclua aí no nosso plano o uso da inteligência artificial, sim, seja juridicamente, tecnicamente, seja para gestão do escritório. Tá bem? Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui, a Dani. Minha dúvida é sobre o feedback para os colaboradores que já estão no escritório. Como deve ser feito? Ótima pergunta, Dani. Da mesma maneira que aquele final lá deve ser estabelecido, ou seja, semestralmente, tá? Se o escritório tem um plano de desenvolvimento profissional, isso já deve fazer parte do plano, porque o plano deve prever uma avaliação de desempenho semestral, que a pessoa faz sua autoavaliação com critérios pré-definidos, critérios tanto objetivos como comportamentais, tá? E daí o gestor imediato dela, seja o sócio do escritório, seja algum coordenador de área, por exemplo, faz também uma avaliação da pessoa. Aí tem uma nota final e daí existe essa reunião de feedback. Então, para quem tem um plano de desenvolvimento profissional, a reunião de feedback ela já é o resultado da avaliação de desempenho. E realmente a periodicidade ideal é semestral, tá? Não menor do que 6 meses, não maior do que 6 meses. Certo? Para quem não tem o plano, é o que eu mencionei. Comunica claramente o que o escritório precisa daquela pessoa, qual que é a missão dela ali, qual é o papel, quais são as funções. E a cada 6 meses, pergunta primeiro para a pessoa, deixa ela dizer como que está indo, está tendo alguma dificuldade, não está tendo, etc. Deixa a pessoa falar. Depois que a pessoa falou, dá o feedback do que você pensa. O feedback efetivo do desempenho dela. Tá bem? Mas se alguém tem alguma dúvida que não conseguiu encaminhar, ou para quem for assistir essa nossa live gravada, fique à vontade para trazer por meio aqui mesmo do Instagram ou qualquer outra
rede social nossa ou o nosso WhatsApp de contato, tá? Dúvidas, dúvidas existenciais, problemas, qualquer coisa, nós estamos aí à disposição de vocês, tá? Pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem e até a próxima live da Radar. Tchau, tchau!